Amados irmãos e irmãs, a divisão que Jesus faz, nessa comparação, nessa resposta para aqueles que questionavam a presença de, entre aspas, pecadores na convivência de Jesus, não é uma comparação dele, não é uma divisão dele. É uma divisão destes homens, fariseus, mestres da lei, que tinham na sua concepção, ou talvez como objetivo da sua vida, julgar alguns como pecadores para que eles pudessem, na contraposição, serem julgados santos. Reforço isso porque talvez tenha um fundamento religioso o que eles falam, mas muito mais tem esse fundamento de ascensão pessoal, de vantagem social, de fama, de propaganda. Condenar alguns para que eu possa fazer uma distância. Lanço aqueles numa periferia humana, digo que eles são menores, piores, e me comparo com eles para me elevar. Me elevar aos olhos de quem interessar ver essa quebra na condição humana. Jesus veio ao mundo para salvar. Ele encontrou uma realidade toda necessitada do dom que ele veio ser para esse mundo. Então, na realidade, não existe esta divisão. Se existe alguma diferença entre aqueles que seriam salvos, é a de alguns reconhecem essa necessidade, enquanto outros não. A divisão do cobrador de impostos, aquela pessoa achincalhada publicamente, e do fariseu, era artificial. Enquanto certas situações de vida levavam algumas pessoas a se submeterem ao jugo romano, o fariseu produzia o seu pecado espontaneamente, um pecado refinado, um pecado perverso. Só que entre uns e outros pecadores está a resposta à chegada de Jesus. Para Levi, Mateus, imediatamente deixou tudo e seguiu aquele que o convidou, aquele que não estabeleceu uma diferença, o único que podia estabelecer essa diferença. O santo, santo, santo encontra o pecador e o chama para se santificar. E quando ele se cerca daquelas pessoas que assumem sua necessidade, surge essa outra categoria humana artificial, aqueles que dizem, eu não vou me acercar desse Senhor porque ele se mistura com pecadores. Eu não vou sujar a minha pureza grandiosa com esses que eu humilho todo dia. E, ironicamente, Jesus fala, eu não vi para quem acha que não precisa de médico. Quem se julga sadio, com certeza não vai enxergar nada do que eu trouxe. Aquele que se reconhece doente, de forma sedenta, ansiosa, vai responder a esse chamado. Os pecadores que precisam de perdão, que reconhecem que a graça do céu vem curar a sua vida, vão me buscar. Os justos sobre seus pedestais, de jeito nenhum vão ter acesso a essa graça. Entender, a salvação veio sim para absolutamente todos, para toda a obra da criação. Nós temos esse enorme poder de recusá-la. Mas, se caminhamos necessitados desse médico, e mais do que isso, reconhecemos entre os nossos irmãos aqueles a quem devemos apresentar essa cura, essa graça, este amor do céu encontra reflexo no nosso coração aqui na terra, aí sim estamos promovendo esta grande terapia divina, para que muitos mais possam reconhecer a sua necessidade e desse reconhecimento verdadeiramente alcançarem uma enorme graça. Cuidado com esta cultura, que em muitos lugares é cultivada, principalmente quando alguns se encantam
em enxergar as próprias virtudes. Essas virtudes são reais. Existem pessoas que conseguem progredir na sua vida espiritual, ainda assim, pegos em outra etapa da vida por uma nova tentação. Eu só sei enxergar a minha bondade, a minha verdade, o meu crescimento, quando eu apontar, julgar, categorizar alguém outro como menor. Somos capazes de colher uma enorme graça de Deus e interromper esse processo de cura quando queremos satisfazer o nosso ego. Peçamos ao Senhor que Ele se aproxime de todos nós para nos curar, para tratar as nossas feridas. Nos submetamos a esta única fonte de verdadeira cura e salvação da nossa vida. Reconheçamos nossos pecados. O convite a reconhecer o nosso mal não é uma humilhação gratuita, mas é uma grande abertura ao chamado da misericórdia. Estamos todos sentados à mesa de impostos e de cada um se aproxima aquele que tem o perdão e diz: segue-me. Cabe a nós dar a resposta de imediatamente nos levantar dessa condição atual e sermos elevados pelo seu amor à condição que o Pai sempre desejou para cada um de nós. Assim seja.